Olá, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus com a codificação de Allan Kardec. Nós estamos nos estudos do capítulo 14, Honrar Pai e Mãe. Hoje eu vou falar um pouco sobre os ensinamentos dos Espíritos, né? O título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Foi ditada por Santo Agostinho, em Paris, 1862. E este Evangelho é em nome do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Então nós vamos primeiramente agradecer a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por tudo que tem nos permitido aqui na Terra, de bom e não tão bom, e ainda assim somos felizes, pois o sofrimento de muitos é maior do que o da gente, às vezes, né? Então, desta forma, eu vou tomando a liberdade de evocar e pedir as correntes africanas, corrente indiana, corrente dos caboclos, dos preto velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Virgem, corrente dos sacerdotes, Dr. Eurípides Barzanufo, Dr. Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente da nossa querida Mãe Genoveva com seus anjos de luz, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, corrente dos caboclos, dos preto velho, corrente dos índios, enfim, corrente dos médicos, né? Enfim, todas as correntes que possam nos assistir, mesmo que de longe, pedimos, Senhor, neste momento, o amparo de forças espirituais do bem para todos, independente de raça, de cor, de religião. Nós pedimos a vossa graça, os vossos benefícios a todos os encarnados e principalmente nesta fase da vida e da evolução terrena, a todos os desencarnados que possam ser assistidos no plano em que se encontram. Prece de Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os seus humildes filhos nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós as tuas asas e abriga-nos do mal do mundo. Levanta nossos espíritos à majestade do teu reino, infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria orientação perfeita do caminho e virtude, único pelo qual podemos nos encontrar. Jesus, paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Recebe em teu seio divino a prece do último dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas e atrai-nos para junto do teu seio, santuário divino de todos os amores. Se a humanidade com teus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo nosso horizonte com trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegarmos à morada do teu reino. Amiga estrela, farol dos justos e pecadores, abre teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Eu tomei a liberdade, lógico, o texto é enorme,
dá quase 3 páginas. Então eu tomei a liberdade de pegar um texto do site aqui do Espiritismo, Luz, Caridade e Amor, né? Um resumo muito bem feito que esse redator passou aqui na internet. Então, o texto, a ingratidão dos filhos e os laços de família. O início da mensagem fala sobre ingratidão, egoísmo, ódio e analisando causas e consequências destes sentimentos. Depois da morte física, o espírito desperta no espaço, é levado com seus sentimentos, onde lá deverá continuar seu aperfeiçoamento ou estaciona até que sinta vontade de mudanças. Já os evoluídos reconhecem os efeitos de seus erros e desejam corrigi-los e transformar-se. Aprendem que a única maneira de fazê-lo é com a senha da caridade. Vejam vocês a caridade, quanto importante para o perdão, né? Que nada mais é do que estar com o coração livre de ódios e o perdão das ofensas. Acabei de dizer, precisam renascer na terra em família de seus inimigos. Sofrem, hesitam, porque esta simples mudança tem de intenções não é forte o suficiente para eliminar seus sentimentos criados. Será necessário ter a consciência de renúncia a seus interesses de vingança, de perdoar e de conviver com as pessoas que fizeram tanto mal, precisando de uma grande vontade interna, de um bom estímulo para essa nova existência que lhe causa medo e apreensão. Varia de espírito para espírito esse tempo necessário e recebem toda uma assistência dos espíritos protetores. Quando estão preparados para uma nova existência, esse novo recomeço de aprendizados, preparam-se para retornar à Terra. Faz lá no plano espiritual os estudos necessários e vê todos os erros, todas as pessoas que prejudicou, aí ele vai criando a sua existência aqui na Terra, né? Ele vai se preparando para reencarnar, mesmo que ele vai reencarnar, ele vai esquecer de tudo quando reencarnar, mas ele tem essas coisas que ele tem que fazer, que ele tem que melhorar, ele tem no instinto, né? No instinto da pessoa ou do espírito. É sempre uma prova difícil esta convivência íntima com pessoas que odiou. A transformação dos sentimentos negativos e positivos vai depender das boas intenções criadas e desenvolvidas no plano espiritual. Tá vendo? A gente faz uma sinopse lá, um script de como que a gente precisa agir aqui, né? Transformação de sentimentos no plano espiritual. Pela misericórdia divina, o espírito renasce sem qualquer lembrança do passado, o que facilita conviver ao redor de pai, mãe, irmão, avós durante a infância. As animosidades anteriores, quanto mais intensas tenha sido, mais difícil se torna a convivência, que muitas vezes ressurgem no inconsciente sem saber o motivo. Essa é a causa inexplicável de muitas das repulsas que notamos entre os familiares, porque não houve o perdão, o qual o único recurso para desfazer esses sentimentos. Na mensagem, as criações são confiadas às crianças, são confiadas aos pais e a missão destes é o aperfeiçoamento e a felicidade futura dos filhos em geral, ressaltando o seu papel educativo. Todo pai e toda mãe tem uma responsabilidade muito grande na medida do seu desenvolvimento espiritual em relação aos filhos. A parte principal da educação dos filhos e com relação aos filhos mais difíceis, onde entram conflitos entre emoções e sentimentos,
as mães jamais repelem os filhos, mesmo que desde o nascimento demonstram alguma animosidade, já que um ou outro já se odiaram, ofenderam-se e que um ou outro veio para perdoar ou expiar. A tarefa não é tão difícil, não existe saber algum. Tanto o sábio quanto o ignorante podem cumpri-la, e o Espiritismo vem nos ensinar a revelar as causas da imperfeição do coração humano. Muitas vezes a gente família a gente não escolhe aqui, né? Segundo a gente às vezes brinca, fala, família não se escolhe, né? Você nasce na família que tem que nascer. E é bem isso mesmo, só que você planeja isso no plano espiritual, né? Você vem dentro de uma família difícil, que você tem diferenças e que estão juntos ali para se perdoar, para se amar, né? Vai saber se a gente não guerreou contra os irmãos da gente, se a gente não bateu no pai da gente, não, né? A gente vem com esquecimento, vai saber se a gente não foi ruim para algum filho daquele que é meu pai hoje, ou do meu filho, né? Então é complicado isso, mas inconscientemente ou através do instinto a gente vai melhorando aqui na Terra, né? Para resgatar essas dívidas. A missão educativa dos pais com relação a todos os filhos, particularmente os mais difíceis, vem para perdoar as dívidas do passado e serem perdoados para amar e serem amados, transformando os relacionamentos de ódio em amor, de antipáticos em simpáticos, de desagradáveis em agradáveis. Todo ser humano, desde cedo, expressa suas tendências, boas ou más. Isto já faz parte da sua individualidade espiritual. Aqui quero, falar um pouquinho do trecho que a gente já leu, que é sobre a educação que os pais têm que dar para os filhos, né? A gente tem filhos difíceis, eu vejo por mim que tenho também filhos, meus irmãos e tal, e a gente vai assistindo as famílias por aí e vê que a relação, então o pai tem essa obrigação de encaminhar, pelo menos, dar uma educação, uma orientação espiritual positiva, né? Para que esses amados filhos e parentes possam continuar aqui, nos perdoar e que a gente também possa perdoá-los, né? E isso acontece naturalmente, a gente ama o filho da gente como assim, uma coisa, um amor único, um amor diferente, né? Aí eu estava aqui, todo ser humano desde cedo expressa suas tendências ou más, né? Que já vem desenvolvida em existências, né? Várias existências. Esse novo ser feito pelos pais que lhes dão somente o corpo físico decorre a grande missão dos pais em relação a esses espíritos que vêm para se aperfeiçoarem, tentando substituir os maus hábitos por outros e as más inclinações pelas boas. Kardec emprega o verbo reformar, isto é, formar o espírito novamente, corrigir, melhorar, renovar, seguindo assim as necessidades de observar as reações infantis. As pessoas, situações, acontecimentos do que o espírito já tem mais ou menos desenvolvido, para que receba estímulos para direcioná-los a sentir, pensar e fazer o bem, tornando-se, à medida de suas possibilidades, uma pessoa feliz, útil a si mesmo e aos outros. Os vícios manifestam-se desde cedo e merece o cuidado dos pais em não incentivá-los, combatendo-os com amor, com explicações acessíveis de acordo com a idade e exemplos da humanidade. Todo mundo chega a uma certa idade, tem uma tendência aos vícios, né? Na adolescência principalmente, está descobrindo os prazeres do mundo, os prazeres da carne, então muitas vezes
Então os pais têm que estar ali também para orientar, para esses vícios não pegarem, né? Existem filhos que são criados e educados com todo amor e carinho e paz, que satisfazem todas as vontades, inclusive conforme a posição social, exaltando-lhes o orgulho de pertencer a tal família, criando com isto situações onde criam até asperezas com pessoas de nível inferior. Depois, esta má criação e má índole da pessoa faz com que se volte até contra os próprios pais, e na velhice ou na doença acabam por abandoná-los à mercê de casas de repouso e às vezes até a morte, porque foram alimentados pelo orgulho e egoísmo. Deus não dá provas superiores às forças de quem as dependem ou a recebem, permitindo apenas que as pessoas possam suportar e aprender com elas. Para Deus não existe sofrimento pelo sofrimento, mas sim os efeitos desagradáveis ou dolorosos do mal que fizeram para julgarem suas vítimas, que fizeram para efeito de corrigir as suas imperfeições, por orgulho e falta de vontade ou por julgarem-se vítimas inocentes. Assim, as provações pelas quais os seres humanos passam não deixam de ser pelas suas próprias reações de revolta e vingança. Todos os que se revoltam com a própria vida que leva, acaba preparando dores para as próximas encarnações, até o dia em que, cansados de sofrer e de causar sofrimentos, e se arrependem e se voltam para Deus, assim como está na parábola do filho pródigo. A gente vai sofrendo e aprendendo, né? Tem que aprender, senão o sofrimento sempre aumenta. A mensagem, agora finalizando, né? Ele faz esse texto aqui de finalização muito bacana, que resume tudo aquilo que a gente leu, tanto lá no livro como aqui nesse resumo, e a gente vai percebendo que nós estamos aqui por alguma razão, por um aprendizado, né? Até é uma grande escola, uma grande faculdade, né? Que a gente vem para aperfeiçoar esses sentimentos do espírito, e principalmente na família a gente tem que fazer esse exercício, sim. Perdoar sempre os filhos e os irmãos e, enfim, aqueles que de alguma forma acabam incomodando a nossa estadia aqui na Terra, né? Que Deus, Jesus nos permita sempre poder perdoar, né? E ser perdoado, né? Que isso é o mais importante, tanto para a gente quanto para as pessoas ligadas a gente direta ou indiretamente. A mensagem destaca também, estou lendo já, que as provas mais difíceis são as que afetam o coração, são as dores morais, que da mesma forma que as materiais ou físicas, podem ser vencidas com o conhecimento das causas do mal, que são sempre uma imperfeição a ser combatida e eliminada para a melhoria interna. Aqueles que, através dos estudos espirituais, acabam entendendo e raciocinando melhor o porquê dependem de si mesmos abreviar os sofrimentos e porquê devem se esforçar para destruir as causas de seus males, já estão aperfeiçoando o espírito para as vidas sucessivas. A trajetória evolutiva do espírito é a visão perante Deus de um ser perfeito e feliz. Com essa concepção, todas as vicissitudes e sofrimentos tornam-se simples e fáceis de serem suportadas e superados. Os laços de famílias se fortalecem, porque não são mais do que laços frágeis da matéria que se rompem
com a morte ou com os destinos diferentes entre seus membros após a mesma, não são laços permanentes de amor. Não, são laços permanentes de amor, desenvolvidos através de diversas existências. As famílias espirituais, constituídas pelos gostos semelhantes, pelo interesse, pelo progresso moral e pelo amor, buscam sempre reunir-se na Terra como faziam no plano espiritual, formando famílias unidas, e com o amor sempre deve ser distribuído para os outros espíritos menos adiantados. A reencarnação entre eles pode tornar a acontecer para progredirem e aperfeiçoarem-se mais. Na verdade, causam perturbações, mas devem ser aceitos, porque os mesmos foram aceitos antes do renascimento, compreendendo que estão ali com esses familiares com a tarefa de auxiliá-los e amá-los na reforma interior. Texto explicativo sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o trecho A ingratidão dos filhos e os laços que se encontram nas instruções dos Espíritos. Então é isso, meu irmão, que o texto nos traz hoje, que a gente possa, com esses ensinamentos, nos fazer uma pequena reforma íntima, aceitando melhor aqueles que estão junto com nós na jornada terrena, porque estamos todos no mesmo barco, né? Então, em nome de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Santíssima, nós damos graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus pelo texto, e vamos vibrar pela paz no mundo, pela paz no Brasil, na nossa cidade, em nossos lares, pelo amparo aos pobres, pela saúde dos enfermos, pela unificação das religiões. Vamos vibrar com muito amor pelos nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, para a reabilitação dos encarcerados, por todos os trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados. Isso é importante, que a gente acabou de ler sobre isso, que os lares possam se ajustar, né, meus irmãos? Pela iluminação dos espíritos sofredores, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Nesse momento, vou tomando a liberdade de pedir a todos os espíritos de luz, as correntes iluminadas do espaço, aos correntes dos médicos, que, com a permissão de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Maria Santíssima, possa fluidificar e magnetizar todas as águas que colocaram para este momento, e que aqueles que não colocaram também fiquem tranquilos, porque no momento certo esse remédio vai estar na sua água, independente do horário e do momento. Fiquem tranquilos se não colocaram a água, porque a água que você vai usar logo mais será fluidificada naturalmente. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Vamos encerrando, né? Dando graças a Deus sempre. Oração de Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem, o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz,
amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelos mundos os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor. Porque teu é o reino, é o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Saúde, paz e amor. Um abraço.